Olá, mais um dia do desafio Propósito com Deus. Nós estamos no 24º dia e hoje a palavra do Senhor para o nosso coração é graça. Mais uma vez nós vamos falar sobre graça. A ideia de que a palavra do Senhor nos descreve a graça como superabundante. Esse não é um adjetivo que a gente costuma usar muito no nosso dia a dia. Tem muitas coisas que a Bíblia usa como modelo de linguagem que não são muito usuais para nós. Essa palavra talvez não se encaixe tanto no nosso vocabulário cotidiano. Essa distância com o nosso cotidiano pode fazer com que o nosso entendimento sobre o que isso significa seja um pouco limitado. Então vamos refletir um pouquinho hoje sobre o que é essa graça superabundante? Então vamos para algumas passagens bíblicas que falam sobre isso. Uma delas é Romanos capítulo 5, versículo 20 e 21. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Há outras passagens também que falam sobre isso. 2 Coríntios 9, 8. Deus é poderoso para fazer abundar toda a graça em vós, para que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda a boa obra. E ainda temos Paulo falando a Timóteo, capítulo 1, na primeira carta, versículo 14. E a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Então, em vários momentos, o apóstolo Paulo insiste em todo o seu ensino de que a graça é superabundante. E aonde abundou o pecado, superabundou a graça. O que é sensacional é que a graça muitas vezes é a reação a uma situação de conflito, a uma situação adversa, a uma situação negativa. A graça é a reação do céu quando a nossa vida não está do jeito que a gente gostaria. Quando o pecado aparece, quando o pecado se manifesta, a reação do céu é agir em graça. E essa graça traz para nós não somente amor, mas ela também traz fé. O amor para que você entenda que você é perdoado, para que eu entenda que eu sou perdoado. E a fé para que a gente tenha a ousadia e as ferramentas necessárias para vencer o pecado. Por isso que a graça, ela não é só a cobertura do sangue de Cristo para nos livrar do inferno, mas também para nos capacitar a vencer o pecado. Eu quero deixar um pouco disso aqui refletido conosco. Essa característica da superabundância. Ela não é só uma medida. Abundante é uma coisa que é grande, é uma coisa que está em grande quantidade, né? Mas o superabundante, se abundante é uma coisa que tem uma quantidade inesgotável, imagina uma coisa que é super. Então, a graça não é só medida. A graça também é uma reação do céu, como a gente acabou de falar. Mas a gente vai pensar um pouquinho do que significa ser superabundante. Significa que ela é infinita. Ela não pode ser medida. Se uma coisa abundante é uma coisa sem medida, porque sempre é inesgotável, uma coisa superabundante é impossível de se calcular. Como é necessário que a gente tenha esse ensino no nosso coração. Porque há épocas de dificuldades em que a gente acha, eu não consigo ser alcançado mais. Talvez você passe por isso, eu já passei por essas fases. Olha, não tem como o Senhor me alcançar na situação que eu estou. Mas a graça, ela é infinita, ela não tem uma limitação. Como ela é uma reação ao pecado, não é porque eu pequei que eu perco a graça, muito pelo contrário. Quando eu peco, aí é que a graça se torna mais forte. Porque a força de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. A graça, ela é superior ao pecado, ela é mais poderosa e ela está acima do pecado. A graça pode superabundar onde o pecado foi gigante. Onde o pecado fluiu sem medida, a graça, ela cobre esse pecado, porque ela não só abundou, ela superabundou. E também a graça é doadora de vida.
Quando a gente vê aqui falando que a fé e o amor superabundou em Cristo Jesus e ele deu vida eterna, como fala lá em Romanos, ele está gerando vida nos nossos corações. Ela pode nos levar à vida eterna. Ela tem a função de nos levar à vida eterna. Não só como um evento de novo nascimento, mas como um evento de processo onde eu sou renovado numa nova criatura todos os dias. A nossa reflexão aqui é para que você seja sustentado nessa palavra. Que as coisas que vêm ao seu redor, que as situações, os conflitos que possam surgir na sua mente, no seu coração, eles não tapem os seus ouvidos, não tapem os meus ouvidos, quando as situações não são favoráveis. Para que a gente se lembre, é nessa hora que a graça ela é manifesta, ela é a reação do céu às minhas situações adversas, ela é a reação do céu ao pecado, à minha queda, ao meu deslize. Permita-se ser envolvido por essa graça, saiba que o Senhor fez isso em amor e não existe nada que a gente faça que Ele não possa perdoar. Ele nos amou, sabendo quem nós éramos, sabendo como nós somos. Mesmo assim, Ele nos amou. Não deixa o mundo, não deixa as coisas ao redor tirarem essa perspectiva do seu coração. E eu também estou aqui lutando para que as coisas ao meu redor não tirem essa perspectiva no meu coração. Há uma graça superior nos envolvendo. Amém? Vamos orar e agradecer. Vamos pedir ao Espírito Santo que nos faça viver isso, sentir isso todos os dias. Amém? Obrigada, Espírito Santo, por essa palavra. Que nós possamos não somente compreender com a nossa mente, mas ela possa produzir fé no nosso coração suficiente para ser uma resposta que nos console, que te confirme no nosso interior. Nós não estamos aqui, Senhor, para sermos aplaudidos. Nós não estamos aqui para corresponder às pessoas. Nós estamos aqui para corresponder ao reino. Correspondendo ao reino, encontraremos uma multidão de pessoas que amam ao Senhor e que também estão buscando te corresponder. Nós teremos, ó Deus, uma ligação de almas. Nós teremos, ó Deus, uma conexão interior, não expressa em palavras, em alianças de palavras, mas de coração, porque estamos todos ligados em Cristo pelo Espírito Santo da verdade. Então essa é a verdade. Se o Senhor fala, o Senhor não mente. O Senhor não se oculta através de meias verdades. O Senhor é transparente conosco. E essa palavra nos ensina. Nós declaramos isso, Deus. Nós queremos firmar a nossa vida, construir a nossa vida em cima da Tua palavra e vivê-la intensamente. Obrigada, porque o Seu amor não nos abandona. Obrigada, porque nossos dias mais falhos, os nossos dias mais gloriosos, o Senhor sempre está ali. Eu te agradeço por isso. E que tanto quanto eu, essa pessoa também possa sentir a presença do Senhor Jesus, a envolvendo, a enchendo de favor, derrubando as inquietações interiores e que essa pessoa saiba o quanto ela é amada pelo Senhor. O quanto a justiça de Deus é manifesta não para apontar o nosso pecado, mas para nos corrigir. Corrigir porque o Senhor deseja que a gente vença, que a nossa vida vença. Eu agradeço, Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida, seu coração. E se o Senhor nos permitir, estaremos aqui em breve, em nome de Jesus, para mais um devocional, para mais um momento desse com o Senhor e em comunhão uns com os outros. Deus te abençoe.